Graças a paz, irmãos. Graças a paz, amém? Tudo bom? Glória a Deus, louvado seja Deus, tá, irmãos? Bem, irmãos, vamos lá então no nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar dois capítulos mais uma vez, né? Nós vamos estudar o capítulo 25 e 26 de Ezequiel. Mais dois capítulos nós vamos estudar e no final nós vamos procurar responder que conhecimento de Deus tem nesses dois capítulos e qual doutrina a gente pode extrair, qual doutrina fundamental da Bíblia a gente pode extrair. A doutrina da Bíblia não é doutrina de igreja, nem de A nem de B, é bem diferente, tá, irmãos, das doutrinas que os homens colocam nas suas igrejas. Nós estamos falando de doutrina da Bíblia. O que tem aqui, de doutrina que vai nos ajudar a crescer. Hoje nós vamos começar, irmãos, a segunda parte do livro de Ezequiel. Eu disse para os irmãos que nós íamos estudar o livro de Ezequiel em três partes. Primeira parte era profecia sobre o julgamento de Deus, sobre Judá e Jerusalém, de 1 a 24, terminamos semana passada. Agora do 25 ao 32, nós vamos ver o julgamento sobre as nações vizinhas de Israel. Então agora nós vamos começar hoje, por exemplo, hoje nós vamos ver profecias de julgamento contra Amon, Moabe, Edom, contra a Filístia e contra Tiro. Então agora são as cidades vizinhas, foi muito bem dividido o estudo dessa forma, tá, irmãos? Então hoje a gente começa no capítulo 25 sobre esses julgamentos, que Deus vai dar para as nações. Na semana passada eu falei para vocês que ia trazer, obrigado ao irmão Anderson, que eu ia trazer para os irmãos sobre os atributos de Deus. Então, os atributos de Deus, eles são divididos em dois tipos de atributos, os incomunicáveis e os comunicáveis. Os incomunicáveis, irmãos, são os atributos que só pertencem a Deus. Deus não compartilha ele com ninguém, com homem nenhum. É o que faz Deus ser Deus. Ele não compartilha com mais ninguém. Não pode, na verdade, ser compartilhado e nem experimentado por ninguém. Já os atributos comunicáveis é aqueles, que Deus compartilha com a gente. E nós vamos falar aqui quais são eles, para os irmãos entenderem melhor. Eu vou pedir o Johnny para tirar só o retorno. Você tira o meu retorno, Johnny? Só para mim aqui, que eu estou vendo que está dando microfonia. Um tiquinho, está vendo? Só o retorno, aí na frente, acho que está bom, irmãos? Está dando para entender bem? Então vamos lá, os atributos incomunicáveis de Deus, é claro, são aqueles que só pertencem a Deus. Um deles é a autoexistência, só Deus existe por si mesmo, mas ninguém, em lugar nenhum existe por si mesmo. Deus não foi criado, ele existe por ele mesmo, sem depender de nada, e Deus também não depende de nada nem de ninguém para viver. Todos os seres vivos precisam, e Deus não. A imutabilidade também, Deus não muda o seu ser, tá? O caráter dele, o propósito dele, ele não muda, ele é Deus. Ele pode mudar sim, igual a gente já cansamos de falar. Ele disse uma coisa com o povo de Israel saindo do Egito. O que Deus falou que ia fazer com eles? Ia colocá-los lá na terra prometida, não foi isso? Deus prometeu, mas daquela geração, ele não cumpriu aquilo com todos não, ele só cumpriu com dois. Quem que ele cumpriu? Então a gente não pode confundir, quando a gente fala que Deus não muda, que Deus é imutável, quer dizer que ele é imutável no ser dele, no caráter dele. Ele muda sim, ele fala uma coisa e muitas coisas dependem do homem, ele vai e muda aquilo. É igual quando ele criou o homem à imagem e à semelhança de Deus. Logo depois que ele viu a decadência do homem, ele resolve destruir a raça humana e salva Noé e aqueles que estavam com ele na arca. Logo depois, quando ele vai fazer uma aliança com Noé, ele fala assim, que ele havia, antes de destruir, ele falou que ele havia se arrependido de ter feito e criado o homem daquela forma, de tanto pecado. A palavra é arrependimento mesmo, ele arrependeu.
Então ele arrependeu totalmente. Foi quando ele entrou com o dilúvio e destruiu, né, praticamente a raça humana toda, sobrando só aqueles que estavam lá com ele, com Noé na arca. E depois ele vai fazer uma aliança com o homem, né? Ele vai e fala que ali ele descobriu que o coração do homem é mau desde a meninice. Então ali a gente vê que como se Deus estivesse mudando, né? Ele não mudou, ele continua o mesmo. Deus é baseado nesse atributo de Deus, irmão, da imutabilidade. É que eu falo para os irmãos, toda vez que você lê a Bíblia, descobre algo sobre Deus, sobre o caráter de Deus, da forma de Deus agir, porque Deus não vai mudar o jeito dele agir, porque isso quer dizer, o ser de Deus não muda. Então o jeito que Deus agiu com Adão no jardim do Éden, é o que ele vai agir comigo, com você, com toda a raça humana. Do jeito que ele agiu, é o que ele vai agir, porque o ser de Deus não muda. Então se você conhece Deus pela Bíblia, como é que ele faz e por que ele faz, você conhece Deus, ele vai fazer a mesma coisa com você, então ele vai fazer a mesma coisa com todos nós, por isso ele é imutável, o ser dele não muda, o caráter dele não muda e o propósito dele não muda. Por exemplo, o tratamento de Deus com quem vive no pecado é o mesmo que sempre foi no passado, isso é que é imutável, ele não muda. Às vezes a gente pensa que Deus muda, Deus não muda, ele é imutável, tá? Ele trata com cada um igual, mas o padrão de Deus é imutável. Você conhecendo o padrão de Deus agir, você conhece Deus. Aí você pode falar, eu conheço Deus, nem que seja um pouquinho, mas você conhece. Por isso que nós estamos desafiando sempre os estudos com duas perguntas: qual conhecimento de Deus esse texto está trazendo? E depois, qual doutrina fundamental da Bíblia nós podemos extrair, né? A eternidade também é algo que só pertence a Deus. Ainda que Deus tenha colocado a eternidade no nosso coração, o anseio e o desejo, na verdade, Deus não tem começo nem fim. Deus não tem início nem fim. Então, isso é algo que Deus não compartilha com ninguém. Nós temos um início e temos um fim. Tudo tem um início e tem um fim. Deus não tem. A onipresença, a onipotência, a onisciência, isso aí são os três que a gente mais sabe, né? Que Deus não está limitado a lugar, Ele é onipresente, Ele está aqui, está lá em todo lugar, não importa onde esteja alguém, né, ou não Deus esteja. Onipotência, Ele é o Todo-Poderoso, né, e nada pode frustrar os planos de Deus. Então Deus não é pego de surpresa, Deus não é pego de surpresa, Ele é Todo-Poderoso, então os planos deles não podem ser frustrados. Quando a gente pensa assim, poxa vida, Deus planejou isso, e aconteceu algo diferente, não, tudo está debaixo do controle de Deus, né? Ele é onipresente, Ele é onipotente, e Ele é onisciente, quer dizer que Ele conhece todas as coisas, né? Deus tem ciência de tudo, passado, presente, futuro, tudo, Deus tem ciência. A infinidade também é outro atributo, irmãos, que Deus não compartilha, ou seja, não tem limite, Deus não tem limite, né, no ser dele, em tudo que ele faz ou deixa de fazer, não importa, isso é uma característica de Deus, né, um atributo que é a infinidade, e também a soberania absoluta. Deus é soberano sobre tudo, sobre todos, governa tudo com autoridade. Tudo que acontece é porque o Senhor está, de alguma maneira, permitindo, autorizando que aquilo aconteça. A soberania de Deus, Ele não contribui, Ele não compartilha ela com ninguém, tá? Então, esses são os atributos. Agora, os comunicáveis, que é aquele que Deus compartilha conosco, irmãos, né? Ele compartilha, nem que seja em parte, nem que seja um pouco, mas Ele compartilha. Um deles é a santidade, né? Deus, assim como Ele é separado do pecado, Ele também chama a gente para ser separado, né? Levítico 19 mesmo, Deus vai falar, manda Israel falar assim, diz ao povo, sede santos, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Então, Ele compartilha, nem que seja em parte, ninguém vai conseguir ser santo como Deus é, mas a gente pode, e Ele manda que a gente seja, né? O amor de Deus também, Deus é amor, né? A gente vê lá em 1 João falando que Deus é amor. Então, e Ele nos capacita para amar e também nos manda a amar. Então, Ele compartilha isso conosco. Bondade de Deus, Deus é bom o tempo todo. Então, Ele é bom em tudo que Ele faz, mesmo quando Ele corrige, mesmo quando Ele pune, igual nós estamos vendo no livro de Ezequiel. Mas ali a gente vê a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor, Ele compartilha conosco, Ele manda a gente ser misericordioso,
né? Ainda que a gente não vai conseguir ser misericordioso igual Ele é, a graça, né? Assim como Deus também nos fornece, nos dá a graça, que é o favor imerecido, Ele também nos chama a viver em graça, da mesma forma. A gente não... Exato, tudo é pela graça, e Ele manda a gente ser assim, ser igual a Ele, né, irmãos? Então Ele manda a gente ser assim também. A gente não costuma ser bom, né, e dar algo que o outro não merece. A gente aprendeu a pagar com a mesma moeda, a gente aprendeu a ser bom com quem é bom com a gente, mas não é assim que funciona com Deus, não é? Deus é bom, Ele nos dá de maneira que nós não merecemos, mas Ele está nos dando o seu favor. Então Ele manda a gente ser assim também, né? Justiça é outro atributo de Deus, né? E Ele também nos compartilha desse atributo. Nós também devemos trabalhar pela justiça na prática, né? Desejar a justiça e trabalhar por ela. Fidelidade é a mesma coisa, Deus é fiel e Ele deseja que a gente seja fiel também. Então é outro atributo de Deus, né? Isso é só alguns, tá, irmãos? Né? Paciência, longanimidade, também é atributo de Deus, e Ele espera que a gente seja da mesma forma, também com os outros, com quem a gente convive, né? Verdade, né? É outro atributo de Deus. Em tudo Deus é verdade, tudo que Ele fala é verdadeiro, né? Tudo que Deus faz, e Ele espera que a gente também seja verdadeiro, e, né, naquilo que a gente vive, naquilo que fala. Sabedoria, né? Sabedoria é outro aspecto de Deus, é outro atributo de Deus, e que Ele compartilha conosco, né? Ele compartilha conosco da sua sabedoria. Porém, Deus é infinitamente sábio, e Ele concede para a gente um pouco da sabedoria. Tem um livro da Bíblia, né? Vamos ver se os irmãos lembram qual, que fala muito sobre a sabedoria. Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem gente que acha que sabedoria é aprender a falar provérbios, palavras bonitas, conceitos bonitos sobre a vida, sobre tudo. Não, lá está falando assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está vendo? Sabedoria não é algo que você adquire lendo um livro e nem fazendo um curso, é temendo a Deus, né? O cara que teme a Deus, ele vai fugir da iniquidade, fugir do pecado, fugir do mal. Está vendo? Está dizendo que isso que é ser sábio, né? Tem gente que conhece pregadores que pregam bonito e que fala lindamente. Uma coisa, irmãos, é você adquirir conhecimento através da leitura, do estudo, de ouvir palestras. Agora, sabedoria não se adquire assim. Sabedoria, ela vem de Deus, do temor. O cara teme a Deus, ele foge do mal, ele foge do pecado, ele adquire sabedoria, porque é assim que funciona, né? Então não é bem uma coisa teórica, igual a gente confunde sabedoria com conhecimento. Duas coisas diferentes. Eu costumo dizer, apesar que a Bíblia vai dizer que não houve homem mais sábio do que Salomão, eu costumo dizer que Salomão não era tão sábio como parece. Porque se ele fosse sábio, ele teria feito o quê? E obedecido a Deus. Ele não obedeceu a Deus, né? Deus falou que o rei não podia, né, ter muitas mulheres, nem muitos cavalos. Ele arrumou um punhado de mulher, 1000 mulheres, né? Arrumou 1000 mulheres e foi o mais rico que houve na face da terra, e morreu numa decadência terrível. É um dos caras que morreu mais feio na Bíblia, foi Salomão, né? Ele não morreu bem não, a Bíblia mesmo vai relatar que ele adulterou, ele prostituiu com todos os deuses das mulheres dele. É o cara que caiu mais feio. Então, não é um exemplo não segue Salomão não, que vocês vão se dar mal. Não vai na onda de Salomão não, que vocês vão se dar mal. Apesar dos escritos dele, parece que ele escreveu muito bonito, mas não viveu aquilo que ele escreveu. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, tá bom, querido? Não fica muito na onda não. Se você quer seguir homem na Bíblia, homem, carnal, que nasceu de mulher, normal, segue José, que nós estamos estudando sobre ele. José é um ótimo exemplo de homem, né, que suportou o sofrimento, a afronta, foi vendido pelos seus irmãos, sofreu, prosperou, caiu lá embaixo, mas o cara, você não olha na vida de José, um aspecto você fala, poxa vida, esse cara bengou. Então, se você quiser seguir um homem na Bíblia, olha para a vida de José, mas cuidado com a vida, né, do seu Salomão, né? Então, assim, é isso que quer dizer, tá? Os atributos
os atributos, né, incomunicáveis, né, é o que torna Deus totalmente distinto. Os incomunicáveis, aquilo que Deus tem, que é só para Ele, torna Ele totalmente diferente, né, distinto de nós. E os comunicáveis, na verdade, o que eles vão falar? Né? Nós vamos notar que, tendo em nós esses atributos de Deus que Ele comunica conosco, vai nos fazer refletir o caráter de Deus. Né? Olha bem, sabedoria, verdade, paciência, longanimidade, fidelidade, justiça, graça, misericórdia, bondade, amor, santidade. Quem busca viver essas coisas na prática, ele reflete o caráter de Deus. É o que nós estamos vendo sobre o caráter de Deus, né? A forma de Deus agir. Né? Nós temos visto, então, como é que Deus fica bravo quando um povo resolve pecar e resolve não consertar. Isso faz parte do caráter de Deus. Isso está mostrando para nós um aspecto do caráter de Deus. Como Ele trata um povo quando esse povo não escuta a voz dele, quando ele está falando para não fazer isso, fazer aquilo, eles fazem. Nós vimos que Judá tinha dentro do templo um quarto, um cômodo escondido, lá dentro, oculto, e lá dentro tinha todas as idolatrias, e os anciãos e os sacerdotes entravam para aquele quartinho escondido, e ia para lá adorar aquelas imagens e aqueles deuses. Então assim, agora a gente está vendo uma coisa, Deus tem paciência, vai aguentando, mas Deus chega num ponto que Ele perde a paciência, e aí Ele só vai descer o pau, né, e fazer o mal. Então nós estamos vendo o caráter de Deus, refletindo, e Ele espera que o nosso caráter seja o mesmo. Por isso, irmãos, que num aprendizado geral, todo crente desta igreja, de todas as igrejas, deveriam arrepiar quando vê as coisas erradas lá fora. Quando vê a maldade, quando vê os pecados entrando, filtrando dentro das vidas, dentro da igreja, você tem que arrepiar e passar mal, porque aí você está refletindo o caráter de Deus e, com certeza, os atributos que Deus comunicou com você. Agora, irmão, quando a gente vê o mal e não sente nada, quando vê o pecado, não sente nada, quando o pecado bate na nossa porta, a gente entra dentro sem sentir nada, poxa vida, nós estamos longe de estar compartilhando o caráter de Deus, porque o próprio caráter de Deus em nós vai fazer a gente, poxa vida, é onde a gente vai ter nojo de pecar. A gente tem nojo de pecar quando estamos vivendo alguns, pelo menos, dos atributos de Deus que Ele compartilha conosco. Tá bom, queridos? Por aí vai. Então vamos entrar no texto, né? Não tem texto ali, mas vamos ao capítulo 25, que vai trazer, como eu disse para vocês, né? 25 vai trazer profecia contra Amon, contra Moabe, contra Edom e contra a Filístia. Esses são as profecias. Então vamos lá, do versículo 1 ao 7, nós vamos ter primeiro juízo contra Amon. Os amonitas, irmãos, como eu já falei para os irmãos, eles são filhos de Ló, com a filha mais nova dele. Olha aí para você ver que porcariada, né? Lembra lá? Ló, né, quando eles fugiram lá, ele fugiu, mas a família e a mulher dele morreu no meio do caminho, porque desobedeceu. Aí lá na frente, as duas filhas dele, como disseram assim, poxa vida, não tem homem na terra para a gente continuar, né, como é que continuar a família, o nome do meu pai. Então elas fizeram ali um incesto, elas deram muito vinho para o Ló, o Ló ficou bêbado, a Bíblia diz que ficou tão bêbado que nem viu nada, mas ali foi um pecado terrível. Conclusão, a filha mais velha fez isso, depois a filha mais nova fez. Os amonitas, só para você saber, por que hoje Deus aqui está profetizando que vai detonar essas nações, porque cada uma tinha um motivo. Então esse aqui, Amon, era filho, na verdade, de Benjamim, que é filho de Ló, com a filha mais nova dele. Lá em Gênesis 19, os irmãos vão encontrar isso. Esses amonitas, irmãos, zombaram do templo destruído, o templo de Jerusalém, e da queda de Israel. Então Deus aqui, nesses versículos de 1 ao 7, está declarando que os entregaria, estava entregando eles aos povos do Oriente, né, que habitarão na terra deles. E Amon, então, será apagado como nação. Então Deus aqui está determinando um juízo terrível. E assim, e a gota d'água que faltava era, na verdade, a destruição, né? Eles terem se gabado e ficado alegre com a destruição do templo de Jerusalém, que nesse caso estava aqui agora já debaixo da Babilônia, destruindo toda a nação. Então nós vamos ler do 1 ao 7,
para a gente perceber isso aqui que eu acabei de falar. Veio a minha palavra do Senhor: filho do homem, volta o teu rosto contra os filhos de Amon. Toda vez que você lê Amon, Amonita, lembra lá, é filho de Ló, né, descendente, no caso, de um filho de Ló com a filha dele. E profetiza contra eles. Dize aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, visto que tu disseste, contra o meu santuário, como foi profanado, e contra a terra de Israel, quando foi assolada, e contra a casa de Judá, quando foi para o exílio, eu te entregarei em possessão aos filhos do Oriente. Eles estabelecerão os seus poços em ti, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos e beberão o teu leite. Farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas. Então sabereis que eu sou o Senhor, pois assim diz o Senhor Deus: visto que bebeste com as mãos que bateste com as mãos e pateaste com os pés, alegrando-te de coração em toda a tua malícia contra a terra de Israel, eu estenderei a minha mão contra ti e te darei por despojo das nações, e te arrancarei dentre os povos e te destruirei dentre as terras. Arrancarei de todo contigo e saberás que eu sou o Senhor. Amém, igreja? Então Deus está dizendo aqui o que ele faria com o povo de Amon, com os amonitas, porque se gabaram quando viram, né, o templo destruído, e além de tudo, eles gostaram de ver o sofrimento de Israel, de todo Judá, como nós vimos no versículo 3. Então, o que nós aprendemos aqui de caráter de Deus? O que nós aprendemos aqui de base para nós? Que quem se alegra com o sofrimento do povo de Deus, atrai juízo para si. Irmãos, quem se alegra do sofrimento do povo de Deus, acaba traindo para si mesmo juízo, porque o que Deus está dizendo é que vocês riram do meu povo, então agora eu vou trazer juízo, né? E o desprezo contra o sagrado não passa impune. Quando a gente despreza aquilo que é sagrado, aquilo que é de Deus, não se passa impune, ainda que isso demore muitos anos. Não é verdade, irmãos? Então, é um ensinamento para a gente ensinar para os nossos filhos. Meu filho, não despreze aquilo que é sagrado. Meus filhos, cuidado, né? Não zombe daquilo que é de Deus. Eu não sei se vocês notaram, mas Deus às vezes permite, irmãos, que a gente seja tentado a zombar, para depois ele vir e meter o pau na gente, meter o juízo. E a gente precisa ter sabedoria e discernimento. Nos dias atuais, nós precisamos muito, irmãos, de discernimento, tá? Porque a gente tem visto muitos ensinos que são contra os princípios de Deus, e a gente, se não souber, já era, né? Do 8 ao 11, nós vamos ver agora a profecia contra Moabe, é o juízo, né, contra Moabe. Moabe é filho de Ló com a filha mais velha. Você vai encontrar isso em Gênesis 19 também. Em Gênesis 19, 37, você vai encontrar esse menino aqui, o Moabe, filho de Ló com a filha mais velha. E no 38 você vai encontrar o Amon, que é filho de Ló com a filha mais nova. Então, outra vez, Gênesis 19, 37, 38, vocês vão encontrar isso lá, tá, irmãos? Então, o que a gente vai encontrar aqui? Esse Moabe, ele disse que a casa de Judá é como todas as outras nações, ou seja, ele negou, né, com a sua própria boca, a singularidade do povo de Deus. Ou seja, o povo de Deus não é como qualquer povo. A nação de Deus não é como qualquer nação. Esse Moabe quis dizer que é tudo igual, ou seja, o povo de Deus é igual o povo de fora do mundo. Então, por isso, irmãos, nós vamos ver daqui a pouco, por isso também Deus vai entregá-los para sofrer na mão do povo do Oriente, tá? Mesma coisa. Então, agora nós vamos ler do 8 ao 11, para nós vermos essa profecia, né, esse julgamento contra Moabe. Diz assim: assim diz o Senhor Deus, visto que dizem Moabe e Seir, eis que a nação de Judá é como todas as nações, portanto, eu abrirei o flanco de Moabe, desde as suas cidades, fora das fronteiras, a glória da terra, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim. E aos filhos do Oriente, com os filhos de Amon, eu o entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. E executarei juízos em Moabe. Então saberão que eu sou o Senhor. Está vendo o que eles disseram? Lá em cima está escrito: visto que eles disseram, eis que a nação de Judá é como todas
as nações. É a mesma coisa de você dizer que toda igreja é tudo igual. E olha que a gente é tentado, né, irmãos? A gente é tentado. Quando eu, por exemplo, hoje eu li, eu nem vou falar o que eu li hoje, o que eu escutei hoje, porque é muito pesado mesmo. Então não vou nem falar aqui para vocês. Mas o que eu li hoje, de gente ensinando vida de pecado, só porque alguns teólogos no passado viveram aquilo, eles estão dizendo, se eles viveram, nós não somos melhores. Irmão, você olhar para as falhas de alguém para justificar suas próprias falhas, você está muito, muito, muito distante disso que nós estamos aprendendo o caráter de Deus. Amém, igreja? Amém? Não importa se Jesus bebeu vinho, não importa se na época de Jesus vinho era coisa normal, hoje já não é mais. Hoje já não é. Amém, queridos? Não é verdade? É por aí. Então, quando você não conhece de fato a Bíblia, não conhece de fato o caráter de Deus, você entra nessa onda. Por exemplo, nós estamos dando um estudo um pouco mais profundo aqui na quinta-feira, eu admito, né? Eu admito. Então, vamos lá, nós estamos falando muito de doutrina de Deus, e nós estamos falando muito de conhecimento de Deus. Hoje, eu falei para vocês aqui, até agora, falando de Amon e de Moabe, eu falei para vocês 2 tipos de pecados horríveis que aconteceram e que não são justificativa para nós praticarmos. Qual pecado que eu falei aconteceu? Quem lembra? Pai com a filha, incesto. Irmão, vai para a Bíblia e entenda, porque tem gente por aí ensinando tudo quanto é barbaridade, porque não conhece Bíblia e teologicamente não consegue juntar os ensinamentos da Bíblia. Só porque lá atrás fez aquilo, não quer dizer, irmãos, que Deus gostou e Deus aprovou. Entendeu, irmãos? Porém, tem cada ensinamento, irmãos, se eu falar para vocês aqui, misericórdia, eu nem sei se eu tenho coragem. E gente está indo para a internet falando que é tudo normal. Tudo normal. Hoje tudo é normal. Então, assim, se nós crentes queremos ter filhos que vão para o céu, que vão viver a glória com o Senhor, a gente precisa começar a falar com eles essas verdades. Então, não, a igreja não é tudo igual, ensinamento de Bíblia não é tudo igual, não adianta, porque eu costumo dizer, eu costumo falar com alguns o que eu vou falar aqui agora. Olha, guarda uma coisa, irmãos, Bíblia não tem interpretações, Bíblia tem uma interpretação, é essa ou nenhuma. Eu não posso pegar a Bíblia e interpretar de acordo com isso ou de acordo com aquilo, de forma alguma. Acabei de falar para vocês sobre Amon e sobre Moabe, que são filhos de incesto. Gênesis 19 vai contar, lê tudo depois, você vai ver o contexto que aquilo aconteceu. Só porque eles seguiram em frente e não morreram, não quer dizer, irmãos, que Deus falou para eles, faz isso. De forma alguma, irmãos. Foi um evento, e eu estou mostrando para você agora o juízo de Deus, muitos anos depois, sobre Amon e sobre Moabe. E olha que Deus está falando, irmãos, que eu vou apagá-los. Aqui falou assim, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. O que é isso? Para que não haja memória de uma nação? Eliminar. Se você ler aquilo lá e pegar aquilo e falar, porque pode beber isso, pode beber aquilo, pode fazer aquilo, irmão, é preciso ir para a Bíblia, só para a Bíblia, porque hoje está tudo muito fácil, os ensinamentos que a gente tem. Então não existe 2 interpretações da Bíblia, existe uma. Batista interpreta a Bíblia de um jeito que o assembleano tem que fazer a mesma que o outro tem que fazer, é só uma interpretação. A gente interpreta a Bíblia assim, irmãos, Bíblia com Bíblia, Bíblia explicando Bíblia, porque se eu pegar um texto da Bíblia e começar a explicá-la de acordo com a minha cultura e o meu conhecimento, vai sair besteira, irmão. Então eu tenho que voltar na questão histórica, naquele ano, como é que era, o que eles viviam, descobrir o máximo daquilo, e depois tentar entender a letra, e juntar as coisas, e entender por que fizeram aquilo, qual foi o motivo, e por que Deus agiu da maneira como Ele agiu. Esse é o entendimento de Deus. É aí que a gente vai conhecer Deus. E depois aplicar esse trem agora para 3, 4 mil anos depois. O que Deus faria numa situação como aquela hoje? É isso que a gente tem que fazer. Essa transferência de tempo, a gente precisa ler, entender e tomar muito cuidado para a gente não cair na onda, né, das pessoas que hoje pegam a Bíblia pela internet, lê um versículo aqui e já sai por aí, né, irmãos, ensinando e juntando multidões. Sim, pastor Marcelo?
Aham. Isso. Exatamente. Eu costumo dizer que a profecia de Deus, profecia não é profecia assim, é isso que eu te digo, nada disso. A profecia, a Bíblia, a palavra de Deus, né? O que Deus deixou para nós de ensinamento, ele é progressivo. Progressivo. Se você não andar no tempo, porquê daquilo, você se perde e faz muita besteira. Por que é progressivo? Você vê o que Gênesis tem de ensinamento para nós. Gênesis 1. O que Gênesis 2 tem? 3. Você vê que a coisa vai progredindo, Deus vai revelando mais sobre ele, sobre o caráter dele. Então eu criei esse entendimento que eu queria que todos vocês guardassem. A profecia de Deus, a palavra de Deus, ela é progressiva. Deus não chegou assim e lançou a Bíblia inteira em Gênesis 1. Não, Gênesis 1 é uma coisa, 2 é outra, 3 é outra. Por isso que ler a Bíblia toda é importante. Terminou, volta, porque ela é progressiva. O que Deus permitia lá no início, depois na época da lei, ele criou uma lei proibindo, na lei é proibido, irmãos, os incestos e outra coisa. Ele proibiu. Quando ele proibiu, você tem que entender que houve um tempo que podia e outro tempo que ele falou, já não pode isso mais. Ele proibiu, irmãos, até o relacionamento com meu irmão, filho de mesma mãe, de mesmo pai, foi proibindo tudo, até tantas gerações. Então, assim, por que eu digo que é progressiva? É progressiva porque foi um tempo de Gênesis era foi crescendo, veio a lei proibindo um punhado de coisa, e foi caminhando, e depois chegou Cristo, quando ele disse isso aí. Viste o que foi dito? Irmãos, olho por olho, olho por dente, estava na lei. Sim, estava na lei. O cara matou a espada vai morrer, por aí ia. Você lembra como é que era? Aí Jesus vem e fala assim, opa, agora é diferente. Vocês viram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Agora eu estou dizendo para vocês. Então, assim, se você não ir nessa evolução da profecia, repito, profecia é isso aqui, é Bíblia, que já está escrito, não tem jeito de mexer nem para mais nem para menos. Então, se você entender a evolução, você vai ver que Deus não revelou tudo de uma vez, Ele foi revelando aos poucos, e até hoje está revelando, amém, queridos? Até hoje Ele está nos ensinando. Então, a gente precisa desse cuidado, tá, irmãos? Então, os irmãos que estão lecionando, nós que temos filhos, a gente precisa sentar com nossos filhos e mostrar, porque eles vão ser bombardeados lá fora, com um punhado de coisa que pode, e se você vai olhar e falar, é mesmo, pode, né? Mas será que pode? Né, irmão, será que pode? Né, é uma situação muito complicada, a gente precisa saber disso. Né? Então aí a gente vai aprender nesse 8 ao 11 aí, que tratar o povo de Deus como algo comum, é uma forma, irmãos, sutil de desprezo, e Deus responde com justiça, porque eles disseram, a nação de Israel, a nação judaica é como todas as nações. Repito, é a mesma coisa dizer, todo crente é igual, não é. Toda igreja é igual, não é, porque cada uma se envereda por uma direção, e a gente precisa da graça de Deus, tá bom? Bem, do 12 ao 14, vai ser agora o juízo contra Edom, vai ser uma profecia contra Edom. Edom, vamos ver quem lembra quem é Edom, ninguém é obrigado a saber, né? É o Esaú, é o Esaú, quase ninguém lembra, né, irmãos? É o Esaú, que é o Edom. Você vai encontrar em Gênesis 36, 8, vai falar mesmo, né, de Esaú, né, que é Edom. Então, vamos lá. Ele se vingou de Judá, é o que nós vamos ler agora, provavelmente ajudando na destruição ou atacando quando Judá estava vulnerável, né? Edom fez isso. E Deus promete vingança justa, usando Israel como instrumento de castigo, né? Lembra lá, Judá, reino do sul, né? Israel, reino do norte. Então Deus vai usar ali, né, Israel como castigo para pegar Edom, né, e fazer o seu juízo. Então vamos ver do 12 ao 14, juízo contra Edom, 12 a 14. Assim diz o Senhor Deus, visto que Edom se vingou da nação de Judá e se fez culpadíssimo, como se vingou deles, assim diz o Senhor Deus, estenderei a minha mão contra Edom e arrancarei dele homens e animais. Eu os tornarei um deserto,
desde Temã até Dedã cairão a espada. Exercerei a minha vingança contra Edom, por intermédio do meu povo de Israel. Está vendo? Eu vou julgar Edom através do meu povo de Israel. E farão em Edom segundo a minha ira. Deus está bravo demais, irmão. Então isso é caráter de Deus, tá? Deus falou fazer segundo a minha ira. E segundo o meu furor, conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Está vendo? Então aí é um juízo, né, que Deus está lá trazendo sobre eles e usando Israel, né? Ou seja, o que a gente aprende aí? A lição, um tema para a gente guardar, é que a justiça de Deus responde à injustiça, né? As pessoas são injustas, são más, as nações são más, e Deus responde com justiça, né? E nenhuma traição passa desapercebido, porque aqui no caso Edom traiu o povo, né? Ele fez mal, foi culpadíssimo, o Senhor disse, se alegrou do mal. Então Deus aqui entra para mostrar para eles que nenhuma traição passa desapercebido. Deus sabe de tudo, né? Como nós vimos lá, Ele é onisciente, e no seu tempo Deus trabalha para trazer justiça. E eu não sei se os irmãos notaram, eu já falei isso algumas vezes, Deus está falando que vai fazer essas coisas ruins, e sempre termina, e saberás que eu sou o Senhor, né? Está vendo, ó? Do 25, do 1 ao 7, ele termina no 7, e saberás que eu sou o Senhor. Do 8 ao 14, do 8 ao 11, ele termina no 11, então saberão que eu sou o Senhor. Agora do 12 ao 14, ele termina outra vez, né? Conhecerão a minha vingança, diz o Senhor. Então, é como eu disse, a pior maneira de conhecer Deus é vendo Deus agir para fazer justiça, porque aí ele pega e duro, né, irmãos? Do 15 ao 17, aí vai ser a profecia contra a Filístia, né? Os filisteus, a Bíblia não relata isso claramente, mas os historiadores dizem que eles possivelmente são descendentes de alguém que chamava Casluim, filho de Misraim, e esse Misraim, de acordo com os historiadores, tá, irmãos, era o patriarca dos egípcios. Lá o egípcio, onde Israel foi para lá, Jacó foi para lá, e lá ele prosperou e ficou depois escravo. Então, esse Misraim era um patriarca dos egípcios, e tudo indica que os filisteus eram descendentes desse povo. Porém, eu não falei para os irmãos, mas tanto a Filístia, que nós vamos ver, Edom, Moabe e Amon, tinham um péssimo relacionamento com Israel. Esse julgamento não é agora, por acaso. É um péssimo relacionamento. Geralmente era um povo que vivia em guerra contra Israel. Os filisteus, a gente ainda encontra na Bíblia registro das guerras dos filisteus contra Israel. Quem lembra de algum momento que tem um registro bonitinho das guerras dos filisteus contra Israel? Quem lembra? Davi e Golias, ficou aquele registro que a gente lembra que o Golias era um filisteu. Ele era um homem grande, de estatura, forte. Então esse a gente tem registro, mas não tem registro da sua descendência. Os demais não, os demais tem lá na Bíblia, como eu falei para os irmãos. Tanto Edom, que é Esaú, e tanto Moabe quanto Amon, que são filhos, né, descendentes de Ló. Então, é isso que a gente vai ver. Os filisteus, eles agiram com desprezo, com vingança cruel, e Deus promete puni-los com grandes vinganças, não é pouco não, né? Para que saibam que Ele é o Senhor. Então, a gente lê agora do 15 ao 17. Assim diz o Senhor Deus: visto que os filisteus, olha, irmão, se vingaram e executaram vingança com maldade no coração, para destruírem com perpétua inimizade, assim diz o Senhor Deus: eu estenderei a minha mão contra os filisteus e arrancarei os quereteus e destruirei o resto da costa do mar. Executarei neles grandes vinganças, com castigos de furor. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre ele. Está vendo outra vez? Então conhecerão que eu sou o Senhor. É o que eu disse, a pior maneira de conhecer que Deus é o Senhor é quando ele age com justiça, né? Vou dar uma paradinha aqui, para a gente entrar no 27, que na verdade o 27 vai ser o juízo sobre Tiro, ou melhor, contra Tiro. Aí nós vamos ver também em parte, mas ele todo vai falar do juízo contra Tiro. Vocês estão vendo, irmãos, o que Deus faz com uma nação que se levanta contra Israel? Hein? Dá para ver o que ele faz, não dá? E o Ninja me mandou a mensagem ontem, mas eu já sabia, eu já tinha lido, e eu quero compartilhar com vocês. Como é que está o nosso presidente com relação a Israel? O Lula. Meu Deus, irmãos.
É melhor você que é crente orar demais, igual tem orado. Esse cara é uma praga, irmão, não estou nem falando de política, não. Ele está levantando contra Israel e falando na ONU, falando com tudo quanto é lugar. Gente, o que é que Deus faz com uma nação que levanta contra Israel? É isso que nós estamos vendo. Então, assim, eu sempre gosto de trazer a coisa para nós, para a atualidade. Irmão, tem que orar demais pelo nosso presidente. Na primeira vez que ele falou, eu orei, eu chorei de joelho, falei, Deus, tem misericórdia, não olha para a boca do nosso presidente, ele não sabe o que fala. Eu pedi, tem que pedir, irmão, o cara está insistindo. Você já notou como é que Israel não quer nem saber, ou melhor, falei errado, já notou como é que os Estados Unidos quer nem saber se Israel está errado, eles estão do lado de Israel? Tudo isso, porque os Estados Unidos foi fundado, irmãos, no Evangelho, na Bíblia, ainda que os presidentes, nem todos eles eram crentes. O maior conselheiro que os presidentes dos Estados Unidos já tiveram é um cara batista. Quem lembra quem é ele? Não, hein? É o Billy Graham. O maior conselheiro de política, ele conselhou vários presidentes. O cara é batista, para orgulho e alegria. Tem batista que presta, né, irmão? Você acredita que o Billy Graham, irmãos, ele era o conselheiro, o cara entrava e saía lá de dentro, só que com uma diferença. No Brasil nós temos uns também que gostam de aconselhar político, não vou nem citar o nome não, mas na verdade esses caras não vão lá para falar de Jesus não, eles vão lá para brigar, eles vão para falar mal do Lula, eles vão para falar mal do presidente. Você sabe o que eu estou falando, tá? Um cara aí que a federal começou a andar atrás dele, calou a boca, viu como é que ele está mais caladinho? Quem é o cara mesmo? Sim, não confunda. Esses caras não estão lá em nome de Deus, não. Eles estão lá para defender o deles. Não estou dizendo que esse cara um dia não foi um homem de Deus, não, tá? Entenda. Um dia talvez ele foi um homem de Deus, mas hoje não é. Ele não está lá para falar de Deus, ele está lá para defender suas ideologias e defender seus milhões e milhões e milhões e milhões. É uma coisa muito feia. Porém, a minha palavra com vocês aqui é outra. É para nos posicionar, ou melhor, nos localizar no contexto profético da Bíblia. Ou seja, nós estamos aprendendo sobre o caráter de Deus, como Deus age, e como Deus está agindo aqui contra um povo que levantou contra Israel. Só pancada. Então eu estou trazendo que o nosso presidente não nos representa, mas ele está levantando contra Israel. Amém? Nunca mais durma sem orar e falar, Deus, tem misericórdia do nosso presidente, ele está levantando contra o teu povo santo, Senhor. Perdoa, tem misericórdia. Ajuda ele, Pai, a não falar essas coisas, porque se a igreja orar, Deus vai nos dar graça. Agora, se não orar, irmãos, chegar nesse nível aqui de Deus, se Deus fizer com toda a nação que levanta contra Israel o que ele fazia cá atrás, já era, nós estamos no sal. Porém, eu creio em Deus, assim como Deus esperou muitos anos para falar assim, eu creio que Deus também pode fazer, amém, igreja? Mas antes de votar, antes da gente, até mesmo orar, a gente tem que saber como a gente está orando. A minha oração é pedindo que Deus tenha misericórdia, que Deus não escuta o que o nosso presidente está fazendo. O que ele está falando, na verdade? Na verdade, ele está apoiando a criação do Estado da Palestina. Isso automaticamente não reconhecendo Israel como nação. Israel é nação desde a Bíblia lá atrás. Ela perdeu isso por causa das maldades de Deus mandar para o Egito, Deus mandar para agora nós estamos vendo aqui para a Babilônia. Então se espalhou para a face da terra, mas Deus já falou que vai reunir o seu povo. Então agora na década de 60, se eu não estiver enganado, me perdoa se eu errar, quando foi montado a nação de Israel naquele pedacinho de terra, agora o que esse povo está apoiando é desfazer aquilo e criar aquela região que é da Palestina, desfazendo de Israel e não conhecendo Israel como nação. Então, a gente precisa orar muito. E ele apoia. E também aquela região é uma região que, se a gente apoiar, ela vai fortalecer o Hamas. O Hamas é um grupo altamente terrorista. E aí, nosso presidente está lá, abrindo a boca e falando, e meu Deus do céu, tem misericórdia. Mas a gente tem que orar. Ore, tá? Faça isso. Ora e me ajuda orando. Entenda. Aqui, sinta na pele o que Deus fez, é o que Deus sempre vai fazer com qualquer nação que se levanta contra Israel. Porém, a gente sabe que Deus deixa as nações se levantarem para depois ele agir, e é assim que será para sempre, né? Capítulo 26, então, vai falar sobre juízo contra Tiro. Do versículo 1 ao 6, nós vamos ver
que Tiro zomba da queda de Jerusalém, né? Tiro vai zombar, né? Diz assim a história contextual que Tiro foi fundada pelos fenícios por volta de 2750 a.C., tá? E ela era frequentemente associada a Sidom, que seria a cidade mãe, né? Então Tiro tem um destino sombrio no capítulo 38, tá, irmão? Nós vamos ler aqui no capítulo 38, que eles vão ter um destino sombrio. Eu estou até abrindo a minha Bíblia mais para frente, só para vocês verem. No capítulo 38, vai mostrar para nós, de Ezequiel, vai mostrar o destino sombrio contra Tiro, né? Vai falar da profecia contra Gog. Então a gente tem que entender que essa nação é uma nação, né, que de certa forma também zombou de Judá e Deus de Israel, e agora Deus está tratando com eles, né? Então vamos lá. Tiro, uma cidade comercial rica no litoral, celebrou a queda de Jerusalém. Poxa vida, celebrou, se alegrou, né? Ah, ela caiu, agora eu vou lucrar, porque era uma cidade muito comercial, né? Mas Deus diz que vai trazer muitas nações contra Tiro, como ondas do mar, e a cidade vai se tornar em ruínas, sem muro e exposta ao mar. Então agora nós vamos ler. No 11º ano, ao primeiro do mês, veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, visto que Tiro disse tocante a Jerusalém, está vendo que eu escrevi lá em cima? Ah, está quebrada a porta dos povos, está aberta para mim, agora que ela está assim, eu me encherei. Agora que ela está aberta, vou me enriquecer, porque ela era uma cidade de muito comércio. Assim então diz o Senhor, eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como se o mar fizesse subir as suas ondas. Elas destruirão os teus muros, derrubarão as tuas torres, e varrerei o seu pó, e dela farei uma rocha nua. No meio do mar virá a ser um lugar para estender redes de pesca, pois eu o anunciei, diz o Senhor Deus. Ela será de despojo para as nações, e suas filhas, que estão no campo, serão mortas a espadas. Então saberão que eu sou o Senhor. Olha bem, sempre saberão que eu sou o Senhor, mas saberão que eu sou o Senhor de uma maneira dura, ruim, dolorosa e má, né? Então a mensagem aqui é o quê? Quando a ganância supera a compaixão e uma empresa fica alegre porque a outra faliu, opa, tá vendo? Eu peguei os 6, vendo? Eu atualizei, porque aqui Tiro ficou alegre porque Jerusalém foi destruída, seus muros caídos, ele falou, opa, agora então eu vou me encher, agora eu vou faturar, tipo, a rival, a minha, rival não, como é que a gente fala na linguagem da comércio? Concorrente, meu concorrente faliu, poxa vida, agora eu vou ganhar clientela. Irmãos, isso é pesado, não se alega porque a farmácia do vizinho fechou, não, fica triste por ele, ô Senhor, tem misericórdia, abençoa ele, ajuda ele a abrir, que seja em outro lugar, mas que prospere. Mesma coisa é o pet shop, viu? O cara, hein? A lotérica, né, assim, né? A contabilidade, né, irmã? Não fica alegre porque o outro faliu. Ô, irmãos, isso aí é o caráter de Deus em nós. Você está entendendo que é o caráter de Deus em nós? Não é? Claro que você lá no fundo você fala, poxa vida, eu vou ganhar mais dinheiro, vai abrir o meu leque de possibilidade. Mas se você se alegrar com a queda do outro, é o que Tiro fez. Se alegrou com a destruição, em vez de chorar, entristecer. Não, eu vou lá, agora aquela clientela, né, que ia lá fazer comércio, agora é minha, eu vou invadir e eu vou crescer, aliás. Então, irmãos, é uma lição, a gente precisa trazer isso para a nossa realidade e aprender. Então, quando a ganância supera a compaixão, Deus intervém, né? E a alegria com o prejuízo do outro atrai juízo de Deus, né? Então, quando você vê o outro decadência, o outro caindo, poxa vida, não se alegre com a queda do outro, porque Deus lá de cima, Ele vai levar juízo, é o que Deus está falando. Você vê que Deus não tá aqui elogiando Israel, nem está elogiando Jerusalém, e nem está fazendo o mal com os outros, porque Jerusalém merecia. Não, irmãos, guarda isso no teu coração, isso também é conhecer o caráter de Deus. Deus não está aqui vingando as nações vizinhas, não é porque Jerusalém fez o bem e merecia, não, porque fez o mal, e na verdade eles estão agora no exílio. A cidade está deserta, abandonada, mas Deus está fazendo isso porque Ele trata o mal da maneira que o mal foi plantado. Então não é porque Jerusalém era bom demais, mas é porque o povo fez mal. Você fez o mal, você vai receber o mal. Olha que coisa bacana, né, da gente aprender. Então a gente tem que aprender, trazer isso para o nosso coração
e pedir: Deus, tenha misericórdia, tá bom? Vamos lá do versículo 7 ao 14. Opa, 7 a 14. Agora vai falar de Nabucodonosor atacando Tiro, tá, irmãos? Né? E diz assim: Deus diz que Nabucodonosor, rei da Babilônia, vai vir contra Tiro com força militar avassaladora, cavalo, carro, muro derrubado, rua pisada, e os escombros vão ser lançados no mar. A cidade se tornará como rocha nua, usada apenas para secar redes. Então é isso que o Senhor está dizendo. Começou a dizer lá em cima, e agora o Senhor vai dizer: vai virar um lugar de secar rede, não vai ter morador, não vai ter habitante, né? Então vamos ver, 7 ao 14. Pois assim diz o Senhor Deus: eu trarei contra Tiro Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos e carros, com cavaleiros e um grande exército. As tuas filhas que estão no campo, eles as matará a espada. Fará um baluarte contra ti, fundará uma tranqueira e levantará escudos. Ele dirigirá os golpes dos seus arietes contra os teus muros e derrubará as tuas torres com as suas armas. Pela multidão dos seus cavalos te cobrirá de pó, os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros das carroças e dos carros, quando ele entrar pelas suas portas, como pelas estradas de uma cidade em que se fez brecha. Com as unhas dos seus cavalos pisará todas as suas ruas, ao teu povo matará a espada, e as colunas da tua fortaleza cairão por terra. Roubarão as tuas riquezas, saquearão as tuas mercadorias, derrubarão os teus muros e arrasarão as tuas casas preciosas. As tuas pedras, as tuas madeiras, o teu pó, lançarão no meio das águas. Farei cessar o ruído das tuas cantigas, e o som das tuas harpas não se ouvirá mais. Farei de ti uma rocha nua, e virás a ser um lugar para estender redes de pesca. Nunca mais serás edificada, pois eu, o Senhor, falei, diz o Senhor Deus. Está vendo, irmãos? Olha para você ver, né? O que a gente nota? Que isso vai se cumprir, nós vamos ver, cumprido parcialmente com Nabucodonosor e depois o Alexandre o Grande, que é um grande, né, dominador que a história vai contar. Ele vai lançar os escombros da cidade no mar, de fato, para construir um caminho até a ilha fortificada. Então a gente vê, irmãos, que Deus traz o julgamento sobre um povo que se levanta contra o povo dele. A gente precisa guardar isso no coração. Lembra lá, né, que eu falei: não se alegre porque o outro caiu, não se alegre porque o outro perdeu, não se alegre porque o outro está em dificuldade, porque Deus vai te julgar pelo que você fez, né, pela tua maldade, ou pela tua bondade. Por isso que o melhor é a gente chorar quando o outro está na pior, né, irmãos? É melhor chorar, é melhor estar junto, sem contar que isso é um tremendo testemunho, tá, irmãos, para as pessoas ao redor. Por falar em fazer o bem e um tremendo testemunho, a Raquel me mandou ontem uma postagem de um médico que cuidou do Gabriel lá no hospital. Poxa vida, aquilo ali, irmãos, é a melhor coisa que me aconteceu ultimamente. Os irmãos, hein? Sim, eu li muito, eu gosto de ler comentário, irmãos, a gente vê muita porcaria, mas vê coisa boa. Resumindo, o médico que cuidou do Gabriel, um deles, não sei, o cara tem uma rede social com bastante gente. Eu esqueci quantas mil? Não sei se é 300 e tantas mil seguidores lá. O cara é daqui do Mascunha. E o cara fez um videozinho, né, dele descendo as escadas e escreveu, mas lindo demais da conta, gente, mas escreveu lindo mesmo. O cara entende Bíblia. Ele falou que achou estranho, porque ele ia atender um paciente, não falou o nome do Gabriel, né, irmãos? Mas a Raquel desconfiou, pesquisou, viu que era ele, perguntou a Letícia falou: é ele mesmo. O que aconteceu? Ele achou estranho que ele ia olhar o Gabriel, que queimou, né? E aí ele via, praticamente todo dia, tinha um acompanhante diferente. Ele achou estranho, porque é difícil achar até um acompanhante, mas lá todo dia tinha. Por quê? Porque os homens da igreja fizeram uma escala para todo tempo ter alguém lá. Então tinha o Marlo, tinha, quem mais? O Letinho, tinha quem? O Rodrigo, tinha o Ninja, tinha o Valci, hein? Quem? O Gleidson, e teve outros. Aí o médico, olha o que eu estou dizendo, irmão, para você entender como é que funciona essa questão de você fazer o bem para os outros. Os caras se escoelaram para ir. Tinha homem que trabalhava o dia inteiro, irmãos, em vez de vir dormir com sua mulher, ia lá ajudar. O médico viu isso, achou estranho, e ele deve ter perguntado, né? E aí ele postou lá que ele, aí é que ele foi entender
que os irmãos da igreja dele fez uma escala para acompanhar. E o cara ficou vislumbrado e falando, tipo assim, eu creio nesse evangelho simples, que é o evangelho, né, de estar junto, de acolher, não só de cultuar, mas de estar junto. Né? Eu cheguei a dizer aqui que é muito bom a gente comer o churrasco junto. É muito fácil de fazer o churrasco e comer na casa do outro. Agora o negócio é você estar com ele na hora da dor. E aí, conclusão, o cara postou aquilo, né, e citou até o texto bíblico, né, visitar os órfãos, as viúvas, que isso é a verdadeira religião. O cara meteu um texto bíblico lá, poxa vida, e a gente vai ler nos comentários, falei, oh meu Deus, que bacana, Quinta Igreja me abençoou através daquilo que fez, está muito abençoado mesmo. E é um trabalho escondido, é um trabalho, irmãos, feito para lá, ó. É isso que eu queria que os irmãos entendessem, que às vezes a gente vê o outro caído e nunca imagina que o que Deus espera de nós é que a gente vai lá e dá água, dá comida, divide o pão. Eu costumo brincar de dividir o ovo, né? Você está almoçando, rapaz, chega o teu irmão, divide o ovo, vamos comer aqui comigo. É esse, hein? Eu aprendi, foi com o Barnabé, ele mesmo que falava. Então, irmãos, é só para vocês verem que é isso que Deus espera de nós. Quando eu guardei aqui sobre os atributos de Deus, foi até a Alzita que perguntou sobre atributo, eu falei, eu vou trazer para vocês os atributos. Esses atributos incomunicáveis de Deus, irmãos, é que faz a igreja e faz a gente ser diferente do mundo, mas a maioria de nós ignora isso. Então isso faz uma diferença muito grande e é o que Deus espera de nós. Então, eu até queria que aquilo fosse postado lá no negócio da igreja lá, para que os irmãos da igreja avisem, mas eu não sei como é que faz isso. Se tiver algum jeito lá, Johnny, dá uma focinha lá. Baixou? É. Sim, eu fiquei também. Fiquei muito feliz, porque é aí que a gente vê que vale a pena, irmãos. Vale a pena ser igreja do jeito que a gente pode ser. Porque nós não somos uma igreja comparada com grandes igrejas por aí. Mas, poxa vida, quando eu vi aquilo, eu falei assim, poxa vida, me sinto realizado. É isso que nós acreditamos que a igreja é. É isso e mais nada. É isso, acabou. É isso. E um cara lá do mundo, rapaz, ainda meteu um texto da Bíblia ainda, que a verdadeira religião é visitar os órfãos, as viúvas. Eu falei, poxa vida, o cara, Deus usou ele para dar uma pancada assim e mostrar para a gente. Nesse contexto que nós estamos vendo aqui, é o contrário, é de gente que desejou o mal e fez o mal, tá, irmãos? Estou usando ele como exemplo, porque é bacana, né, e é algo que Deus espera, é algo positivo, é algo que reflete Deus, na verdade, reflete o caráter de Deus, e essas atitudes. E é uma atitude para ninguém ver, irmão, porque para ver aqui, ó, é igual o cara falou ali, né, faça isso, faça aquilo, e depois pregue lá na frente, se tiver chance, pregue. Isso aqui, irmãos, é lá na ponta, porque o mais importante é viver aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente entende. Então eu fiquei abismado lá. Se tiver jeito lá, Johnny, manda ver. A sua mulher tem acesso lá ao Instagram da igreja, não sei como é que funciona isso, mas eu queria que a igreja visse. Eu queria, porque tem muitas pessoas sofrendo e precisando que a gente pode ajudar. E aí o evangelho vai lá em cima. Ó, outro detalhe, e não é só esse evento não. Essa igreja a vida inteira socorreu, sustentou, e tem coisas que a gente faz, nós não vamos poder falar nunca. Então vai morrer no secreto de Deus, que essa igreja fez e faz, que a gente não pode falar. Mas essa igreja é uma igreja de prega menos e faz mais. Eu louvo a Deus por isso. Isso aqui para nós é o mínimo. Quem pensa que Quinta Igreja é isso aqui, está enganado, está perdendo seu tempo, porque o que faz. Teve um outro caso aqui entre os jovens. Teve um menino com o mesmo nome daquele ali, ó, Gabriel. O menino, a mãe dele morreu, não tinha pai, não tinha irmão, um homem, já era rapaz, ficou sozinho. Irmãos, os jovens da igreja fizeram uma escala, coisa mais linda. Irmãos, até comida levava, o cara quebrou a perna, não podia fazer nada. Irmãos, marmitex era levado para o cara, é coisa escondida, ninguém sabe. E dá banho, tudo. Nós não vamos pegar aqui, fazer um vídeo e postar para aparecer. Essa é a nossa questão, a gente não faz vídeo. Se a gente posta isso lá, irmão, daqui um dia de gente aqui para seguir, poxa vida, eu quero estar numa igreja que faz. Mas eu louvo a Deus, esse é o perfil da Quinta Igreja, e esse é o dom da Quinta Igreja, irmãos. A gente não aparece, mas graças a Deus eu louvei, porque um cara viu aquilo, e tudo começou por quê? Porque ele viu que um dia tinha um cara lá, como é que falar, de acompanhante. Aí de repente era outro.
Ele falou, poxa vida, tem alguma coisa errada. Aí ele foi descobrir. Os irmãos da igreja fizeram a escala para não deixar ele sozinho. Ele falou uma coisa bonita também sobre fé, religião, não me lembro bem, é que você nunca vai estar sozinho. Algo assim, lá que é textinho dele, depois você dá uma olhadinha, algo assim. Tipo assim, isso você nunca vai estar sozinho quando você está assim, numa comunhão, né, de fé. Bacana, irmãos. Deus seja louvado. Já orei demais pelos irmãos lá e agradeço mais ainda a Deus pela vida deles. Do 15 ao 21, para encerrar, a gente vai ver o quê? Aí já está escrito aqui, agora vocês vão poder acompanhar, que as nações tremerão. Vai terminar dizendo para nós, né, não vai ser exatamente uma profecia direcionada para um lugar, mas é falando de Tiro. Né? O mundo ao redor vai ficar chocado, irmãos, com a queda de Tiro. Seus reis tremerão, lamentarão a destruição da cidade gloriosa. Tiro descerá ao mundo dos mortos. Isso aí é acabar de vez, tá, irmãos? Com as ruínas de antigas nações. Então é Deus concluindo o que ele vai falar de Tiro. E é claro, no capítulo ainda, nós vamos ver falar de Tiro nos próximos 2 capítulos, tá? A gente vai ouvir falar de Tiro ainda. Então vamos ler o texto do 15 ao 21 e aí encerra a leitura. Assim diz o Senhor Deus a Tiro: não tremerão as ilhas com o estrondo da tua queda, quando gemerem os feridos, quando se fizer uma espantosa matança no meio de ti. Todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas vestes bordadas. De tremores se vestirão sobre a terra, se assentarão, estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão. Levantarão uma lamentação sobre ti e te dirão: como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar. Tu e os teus moradores, que atemorizaste a todos os que habitam ao teu redor. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda, as ilhas que estão no mar se turbarão com a tua saída. Assim diz o Senhor Deus: quando eu te fizer uma cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando fizer subir sobre ti um abismo e as muitas águas te cobrirem, então te farei descer com os que descem a cova, ao povo antigo, e te deitarei nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos de há muito, com os que descem a cova, para que não sejas habitada. Estabelecerei a glória da terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e não serás mais. Quando te buscarem, nunca mais serás achada para sempre, diz o Senhor Deus. Então aí está falando, né, de uma destruição tremenda, né, e deixa para nós uma lição, né, que nem o poder comercial, nem o poder político pode salvar uma cidade do juízo de Deus. Né? A arrogância, a gente vê que precede a queda, ou seja, uma nação arrogante, ela está desenhando a própria queda, mais cedo ou mais tarde ela vai cair, né? E em termos de potência mundial, eu oro também pelos Estados Unidos, que hoje é uma potência mundial, e é uma arrogância fora do normal, está vendo? A arrogância precede a queda, e é com relação à nação que nós estamos falando. Então, nosso clamor a Deus, irmãos, tem que ser uma coisa muito séria, né? O que Deus é capaz de fazer, né, com relação às nações, amém? Então vamos lá agora, seguindo, coloca para mim, já deu aqui, né? Vamos lá então, irmãos, quais conhecimentos sobre Deus nós encontramos nesses 2 capítulos? Você vai notar que não é desejo meu e nem nosso de inventar nada. Então nós estamos lendo o texto, buscando conhecimento dentro do texto. Então você vai encontrar, para esse conhecimento é o mesmo de lá? Sim, é o mesmo de lá, e talvez é o mesmo lá de mais de trás. Né? Por quê? Porque nós não queremos aqui criar nada fora do texto, para você gravar o texto, ficar gravadinho na sua mente. Certas coisas na Bíblia a gente marca, é por repetição. De tanto você ir naquele versículo, você acaba sabendo o que ele diz e onde ele está. Então o conhecimento de Deus é que Deus é justo, irmãos, e não permite que as nações se exaltem contra o seu povo, contra o povo dele. Né? E ele mesmo é que retribui com juízo. O próprio Deus está falando que eu vou fazer. Aí vão saber que eu sou Deus. Então esse é o conhecimento de Deus. Aí você pode pegar isso, fazer aplicações? Pode. Da mesma forma como Deus está tratando o seu povo Israel, ele vai tratar qualquer povo dele
na face da terra, em todo o tempo, em todo lugar. Não importa, onde tiver o povo de Deus, ele vai tratar, porque isso faz parte do caráter de Deus, né, irmãos? Né? E no capítulo seguinte, nós vamos ver que Deus governa a história das nações e abate o orgulho humano, que é o capítulo 26. Né? A gente vê isso claramente, temos visto claramente Deus fazer isso, né, ao longo da história. A doutrina fundamental que a gente pode extrair, outra vez, é a soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as nações, protege o seu povo, julga com justiça aqueles que se levantam com orgulho e zombaria contra os seus. Então, a gente vê outra vez a soberania de Deus, né? Ele permite que as nações, ou que uma pessoa vai fazendo suas coisas erradas, mas chega num ponto que ele julga com justiça. E o mais incrível é que Deus é um justo juiz. Ele julga cada pessoa de acordo com seus atos, e ele não tem esse negócio com ele. Se ele prometeu lá atrás, ele vai passar pano quente que fala, quando a gente tenta ocultar as coisas lá na frente, que ele não é assim não, né? Ele não trata isso, né? Ele trata as pessoas de acordo com as suas ações, e ele zela pelas suas alianças e seu compromisso. Então ele fez um pacto com Abraão, com Isaac, né, com Jacó, foi estendendo isso para os seus servos, mas na verdade ele puniu cada um individualmente. A pessoa faz o que é errado, recebe de Deus, né, o justo pelo o que fez. Amém, igreja? Deus abençoe mais uma vez sua vida, te dê uma ótima semana. Se Deus quiser, nós vamos estar juntos no final de semana. Amém? Obrigado, Senhor, pelo dia abençoado, obrigado pelo ensinamento da Tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, a Tua bondade tem sido estendida sobre nós. Dentro do que nós estudamos, nós queremos orar pelas nossas autoridades no Brasil, orar pela nossa nação, pedir que o Senhor nos ajude, Pai, como nação, a abençoar Israel, orar por aquele povo e pedir a graça e a misericórdia do Senhor, o livramento do Senhor e a paz sobre Jerusalém. Eis-nos aqui clamando a Ti, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia. Ora para a Tua igreja que tem Te buscado, ó Deus, com toda a luta e dificuldade. Obrigado mais uma vez, leva-nos em paz, dá-nos uma ótima noite, é que nós Te pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.